O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega e nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sejam como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrarem. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão ia chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar, na hora em que menos esperarmos. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a sociedade, o ser humano, quando se reúne, tem o costume de relembrar coisas acontecidas no passado, festejar coisas, datas, acontecimentos. Afinal de contas, para que isso? Quando nós olhamos também para o contexto bíblico, assim nós percebemos, mas com um intuito bastante interessante, para que aqueles que vivem no presente possam ter mais confiança na vida que estão vivendo. Por exemplo, os textos que nós ouvimos hoje nos remontam, por exemplo, Israel, o povo do Senhor. Israel sempre recordava do passado, dos feitos de Deus, quando estava passando por um momento difícil da vida deles, quando estavam sendo explorados, oprimidos.
Recordavam que, apesar da dificuldade que eles estavam enfrentando, Deus sempre esteve caminhando também ao lado deles. Apesar do que estava acontecendo, Deus jamais deixou de caminhar junto com o seu povo, libertando eles de todo mal, protegendo de qualquer perigo, também aliviando de qualquer coisa que pudesse tirar a paz de espírito deles. Sempre que algo de ruim aparecia na vida, recordavam os feitos grandiosos do Senhor. Não diferente do povo de Israel, também nós, hoje, cristãos católicos, também assim fazemos. Todos os domingos, recordando a paixão maior de todas, o amor maior de todos por cada um de nós. Um Deus que se fez homem e por amor, de tão amoroso que era o seu coração, deu a sua vida por cada um de nós. Mas, para a gente experimentar, sentir, ver este amor de um Deus tão misericordioso para conosco, é necessário um elemento essencial na nossa vida: a fé. E, olhando para a segunda leitura de hoje, nós vemos um relato belíssimo, como que um resumo da vida daquele que é extremamente importante também para a nossa vida de fé. Paulo nos relembra a história do nosso pai na fé, Abraão, com sua esposa Sara. Abraão e Sara, que esperaram 75 anos da vida deles para fazer uma aliança com Deus. E como já se não bastasse 75 anos de espera, esta aliança que Deus faz com eles ainda não a veem ser realizada na pessoa deles enquanto caminhavam aqui na terra. Vamos tentar lembrar o que Deus havia feito com aliança com Abraão. Filho, mas não apenas uma multidão e uma terra onde poderiam então habitar e correria leite e mel, simbolizando paz, fartura. Pergunta: Abraão viu isso se realizar na sua vida? Não. Sara viu isso realizar na sua vida? Não. Apesar de terem tido o filho Isaac, não era a multidão que eles estavam esperando de Deus, mas através de Isaac e todos os seus descendentes, a promessa havia então sido cumprida. Exemplo, aliás, prova, nós aqui hoje reunidos. A multidão, filhos de Deus, filhos do nosso patriarca Abraão. Só que nós, enquanto humanos, não conseguimos compreender os feitos de Deus. E às vezes nós não temos paciência para esperar que Deus realize em nós aquilo que nós tanto pedimos. Quando nós fazemos as nossas orações, os nossos pedidos, se Deus não nos realiza imediatamente, nós nos revoltamos com Deus. Nós dizemos que Ele não nos ouve, que Ele não existe, porque Ele não gosta de mim. Mas, na verdade, sou eu que não tenho paciência, ou ainda não estou preparado para receber aquela graça que tanto necessito na minha vida. E como bem sabemos, é Deus quem sabe o momento exato de nos conceder aquilo que nós mais precisamos. Mas nós não temos a cabeça de Deus, e não pensamos como Ele, por isso às vezes nos revoltamos. Por isso que precisamos sempre fazer um exercício de calma, parar, respirar e pensar: Senhor, se da Tua vontade, realize em minha vida. E quando for necessário, quando Ele perceber que nós estamos preparados para receber aquilo que nós tanto pedimos, ou melhor, aquilo que nós precisamos, nem sempre é o que nós pedimos. Por isso que no Evangelho de hoje, inclusive, Jesus nos pede para estarmos preparados, pois não sabemos quando Deus vai falar conosco, quando Ele vai aparecer a nós, na nossa vida, através das coisas que Deus nos proporciona encontrar, comunicar conosco. Por isso, tenhamos o coração preparado para acolher aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, que pode ser a qualquer instante. No Evangelho de hoje, Jesus nos conta 3 parábolas. Ele estava fazendo uma caminhada de ensinamento para os seus discípulos. E hoje, de maneira especial, celebrando o Dia dos Pais,
mas principalmente a abertura da Semana da Família, a gente poderia observar este Evangelho numa pegada mais familiar, formativa. Jesus estava ensinando os discípulos a serem discípulos. Curiosamente, também uma missão parecida com os pais. Os pais ensinam os filhos a quê? A caminharem na vida. Jesus estava ensinando os discípulos a caminharem na vida de fé. Assim como eles, os pais também são. No entanto, antes de ensinarem os filhos a caminhar, os pais precisam entender que também são discípulos do Mestre Maior. E só conseguirão ensinar, ou ainda ter uma boa disciplina aos seus filhos, se eles realmente se deixam ser disciplinados pelo Senhor, o Mestre Supremo por excelência, cada um de nós. Por isso, nós precisamos compreender que ensinar é, antes de tudo, aprender. Antes de apresentar aquilo que deva ser feito, eu preciso olhar para a minha vida e perceber se aquilo está sendo concretizado e vivido de forma que deveria ser feita. Por exemplo, os filhos, como é que eles aprendem? Nós poderíamos dizer, através de falas, conversando, dialogando? Sim. Através, talvez, de voz, antigamente, quem sabe, hoje em dia sabemos que isso não é. Mas, principalmente, observando. Olhe para as crianças. Muito mais aprendem observando. Elas a todo instante estão atentas a coisas miúdas que nós nem damos bola no nosso dia a dia. E nessas coisas miúdas, elas aprendem as maiores lições da vida delas, inclusive os nossos erros. Quando nós vamos então educar, ou até mesmo disciplinar, talvez o termo correto é ajudar a caminhar essas crianças no caminho do Senhor, precisamos nos fazer algumas perguntas. Onde nós temos colocado a nossa confiança? Como ouvimos no Evangelho, onde temos depositado o nosso tesouro? Onde temos colocado a nossa fé? A fé que eu vivo hoje é a fé que os meus filhos viverão amanhã, pois é a fé que eu recebi dos meus pais, ou então daqueles que eram responsáveis por mim. Onde é que está o meu coração? Qual é o terreno onde habita o Senhor dentro de nós? Às vezes nós nos preocupamos em conquistar uma vida digna aqui para que os nossos filhos recebam em herança algo de bom. E não está errado. Uma vida digna é sim importante para cada um de nós. Mas, mais do que bens materiais, qual realmente é a herança que vale mais a pena de ser transmitida para os nossos filhos? Com toda certeza nós aprendemos na liturgia de hoje que o maior ensinamento que nós podemos dar em herança às nossas crianças, aos nossos filhos, aos nossos companheiros dessa estrada, da longa jornada que fazemos rumo ao céu, é a herança que nós recebemos do nosso pai na fé, Abraão, concretizada, vivida através do nosso único mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, e também encontrada em tantos conhecidos e desconhecidos que nós vamos tendo dentro da nossa vida. Somente assim nós conseguiremos perceber que maior do que qualquer coisa conquistada que nós tivermos aqui na terra, maior herança que pudermos deixar para aqueles que nós amamos é a nossa fé. É a fé em Deus, é a fé em uma vida onde não há sofrimento. Que sejamos então mais perseverantes na fé que nós recebemos, acreditamos e que transmitiremos a tantas outras gerações que fazem parte também desta mesma família, cujo Pai é o nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.